Olá, graça e paz em Jesus. O tema do encontro de hoje é Quem é Ele? Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença conscientemente, em primeiro lugar para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, por Tua misericórdia e bondade conosco. E também para pedir que o Senhor nos instrua pela operação do Teu Espírito Santo, que possamos ser iluminados e possamos receber revelação do Teu Filho Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu inicio o encontro de hoje com uma leitura dos primeiros versículos do Evangelho de João. Então, você vai acompanhar e eu estarei lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa última parte é o versículo 14 do capítulo 1 de João. Veja, João inicia o seu evangelho afirmando que antes de nascer em Belém, Jesus já existia. Jesus seria um ser eterno. Na verdade, segundo João, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Como tal, Jesus teria criado todos os corpos celestes, e isso inclui as estrelas, os cometas, os planetas, os meteoros e também todo tipo de vida existente aqui na Terra. E então, um dia, Ele mesmo, o Criador, entrou no espaço e no tempo de sua própria criação, vindo a tornar-se criatura para habitar entre os homens. Como isso se deu? De acordo com o relato dos evangelhos, uma jovem virgem de nome Maria, que tinha entre 14 e 17 anos e morava numa cidade chamada Nazaré, recebeu a visita de um anjo. Esse anjo disse que Maria ficaria grávida por obra do Espírito Santo e teria um menino, ao qual deveria dar o nome de Jesus. Pois bem, quando a gravidez de Maria se tornou pública, o mesmo anjo visitou José, homem a quem Maria estava prometida em casamento, ou seja, José era o noivo de Maria. O anjo visitou José, e isso está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Acompanhe a leitura. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa.
Para alguém que não crê, esse relato vai parecer estranho, no mínimo surreal. Afinal, José e Maria poderiam ter inventado essa história toda para tentar esconder um pecado grave, nos padrões da época, cometido por eles, que então resultou na gravidez de Maria. É verdade, eles poderiam mesmo. É nesse ponto que entram as profecias. Nesse caso, a profecia que foi citada por Mateus. Ora, essa profecia está registrada no livro do profeta Isaías e foi escrita mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Eu vou repetir. Essa profecia estava escrita mais de 700 anos antes daquele dia em que Jesus nasceu. O livro desse profeta era reconhecido como escritura sagrada, ou seja, palavra de Deus, por todos os judeus daquela época, como aliás é reconhecido até hoje por Israel. O fato é que em Isaías nós podemos ler o seguinte, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nesse ponto eu vou ler outra profecia. Está no livro do profeta Miqueias e foi escrita cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus. Acompanha na tua tela. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De acordo com a profecia de Miqueias, o menino que iria nascer em Belém já existia antes do seu nascimento, ou seja, era um ser eterno. Pois bem, observe agora no mapa que nós vamos apresentar. José e Maria moravam em Nazaré. Você vê aí no alto do mapa, está aparecendo a cidade de Nazaré destacada. E Belém, que fica na parte de baixo, está situada a mais de 120 quilômetros de distância. Essa distância em relação a Nazaré. Como sabemos isso? Ora, esse mapa apresenta distâncias em linha reta da cidade de Jerusalém. Observe que de Nazaré para Jerusalém, o mapa indica 112 quilômetros. E de Jerusalém para Belém, que fica um pouquinho abaixo, né, ao sul de Jerusalém, um pouquinho abaixo, são mais 9 quilômetros. Então, de acordo com o mapa, 121 quilômetros em linha reta. Se você fizer uma pesquisa no Google Maps, isso vai dar bem mais. Mas veja, aparentemente eles não tinham nenhum motivo para se deslocarem de uma cidade a outra, especialmente com Maria grávida. E lembrando que o transporte daquela época, para quem não tinha muitas condições financeiras, era a pé ou no lombo de um jumentinho. Mas aí então aconteceu um caso interessante, um fato interessante. O imperador romano César Augusto publicou um decreto convocando, o que quer dizer obrigando. Diferentemente das nossas eleições, as pessoas podem ir ou não ir e depois justificam. Quando o imperador dava uma ordem, as pessoas tinham que obedecer. Então, o imperador César Augusto publicou um decreto convocando as pessoas de todo o império para um recenseamento. Acompanhe a leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, José, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José teve que ir para Belém, porque o decreto determinava que cada pessoa deveria ser recenseada na cidade de seus antepassados. E José os antepassados de José eram da cidade de Belém. Por isso que eles tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém. Lembre-se, eles não deveriam estar ali, a não ser pelo fato de que Deus tinha escolhido Belém e não Nazaré. Mas, no tempo perfeito, Deus moveu o coração daquele homem e ele teve a brilhante ideia de fazer um recenseamento. E foi esse recenseamento que obrigou o casal, José e Maria, que estava grávida, Maria, a se deslocar para aquela distante cidade e estar exatamente lá no momento do nascimento da criança. E foi assim que Jesus nasceu em Belém e a profecia se cumpriu. Será que foi coincidência? Isso é tudo? Não, tem mais ainda. Como vimos no mapa, a cidade de Belém fica ao sul de Jerusalém, a mais ou menos 9 quilômetros de distância. Após o nascimento de Jesus, chegaram na cidade de Jerusalém uns sábios do Oriente, os quais, guiados por uma estrela, tinham viajado aproximadamente 2 anos até chegarem lá. Eles estavam à procura do recém-nascido rei dos judeus e tiveram uma audiência com o rei Herodes, que era o rei da Judeia. Herodes não tinha a mínima ideia do que eles estavam falando e então convocou para participar da audiência os líderes judeus, escribas e fariseus dentre os judeus. Acompanhe com atenção o que Mateus escreveu sobre isso no seu evangelho. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, que significa sábios, estudiosos, do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Os líderes judeus deram aos sábios a informação do local exato do nascimento de Jesus. Como eles puderam fazer isso? Consultando a profecia do livro do profeta Miqueias, a qual foi escrita, e já lemos, há aproximadamente 740 anos antes daquele dia. Seria coincidência? Depois daquela audiência, os sábios foram para Belém, encontraram a família
e adoraram o menino recém-nascido. Mas lembre-se novamente, José e Maria só estavam naquela cidade por causa do recenseamento. Acontece que aqueles sábios começaram a viajar, presta atenção, eles começaram a viajar 2 anos antes. Como sabemos? Após a partida deles, Herodes mandou matar todas as crianças de Belém e dos arredores. Por que Herodes fez isso? Porque os sábios foram avisados por um anjo que Herodes, na verdade, estava querendo matar a criança e que eles não deveriam voltar e se reunir com Herodes. Então eles foram por um outro caminho e aí Herodes se sentiu enganado e mandou matar todas as crianças e dos arredores que tivessem de 2 anos para baixo. O anjo também orientou José a ir com sua família para o Egito e permanecer lá até que Herodes tivesse morrido. Tudo isso está relatado em Mateus capítulo 2, dos versículos 13 a 16. Ora, queridos, é claro, tudo isso poderia ser apenas uma história fantástica de aparição de anjos e visões. Mas aí vem a profecia bíblica novamente. Um homem chamado Oséias, profeta que viveu 750 anos antes do nascimento de Jesus, escreveu isso que Mateus relata no seu evangelho: do Egito chamei o meu filho. É claro, sozinha, essa profecia não significaria nada. Ela poderia se referir a qualquer filho de qualquer família em qualquer época. Mas e quando lembramos de uma outra profecia que disse que uma virgem conceberia a criança? E daquela outra profecia que indicou o local do nascimento, que estava a 120 quilômetros da cidade onde eles moravam. Quando lembramos dessas duas, o que dizer? Como explicar que alguns homens começaram a viajar para conhecer aquela criança 2 anos antes dela nascer e mais de 1 ano antes dela ser concebida? Aqui, portanto, cabe uma questão. Por que Deus deu profecias como essas que lemos hoje e ainda muitas outras? Profecias escritas centenas de anos antes dos acontecimentos. Além disso, há mais um detalhe muito importante. As profecias foram preservadas por aqueles que se tornaram opositores do próprio Jesus, os judeus. Então, por que Deus inspirou estes homens, os profetas, a escreverem estas palavras? Eu creio que a resposta é para que eu e você soubéssemos que Deus está nessa história. E isso é realmente incrível. Olha, nós iniciamos o encontro de hoje lendo a afirmação do apóstolo João de que antes de nascer em Belém, Jesus já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. E apresentamos o relato da sua concepção e do seu nascimento conforme estão escritos nas Escrituras e profetizados mais de 700 anos antes do nascimento. Quem é ele, de fato? Pense nisso. A gente se encontra no próximo Momento Querigma daqui a um mês, se Deus permitir. Fica na paz.